Eu já estou aqui com o Dr. Orley Ferraz, otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo, viu? Em 1902, o americano Willis Carrier, ele inventou a primeira unidade moderna de ar-condicionado. E a gente fala disso, né, do ar-condicionado como sendo praticamente um item indispensável no calor. Ar-condicionado, um vento geladinho, é quase impossível, né, ficar num ambiente muito quente sem sentir aquele ventinho geladinho do ar-condicionado. Por outro lado, essa mudança de temperatura dizem que pode ser perigosa, eu não sei. O que acontece é que o tema de agora, que é a respeito de choque térmico, temperatura alta, temperatura baixa, será que pode dar um choque térmico e paralisar a face? Será que o nosso organismo realmente reage dessa forma? A ideia dessa entrevista surgiu porque um amigo nosso, parceiro aqui do programa, ele entrou dentro do carro, estava muito quente, doutor Orley, e ele entrou no carro, ligou o ar-condicionado. Ele tomou um banho quente antes, a Fefe está me falando aqui. Aí ele entrou dentro do carro, gente. O ar veio direto no rosto e paralisou na hora o lado direito do rosto dele. E isso nos preocupou demais. A gente falou, vamos chamar o Dr. Orley para nos dizer se realmente isso existe, né? Se de repente você tomar um banho gelado, se isso pode te deixar paralisado a face. Dr. Orley, primeiro de tudo, é o otorrinolaringologista que cuida disso, certo? Sim, é o otorrino que tem os recursos de diagnóstico, de avaliação, de audiometria, impedância, avaliação de paladar, tudo que é responsabilidade do nervo facial, é o otorrino quem tem o equipamento e o estudo para cuidar de paralisia facial. Não é o neurologista? É, o neurologista quando a gente faz diagnóstico, que seria uma patologia neurológica do cerebral. Certo. Antes da gente entrar no assunto, se isso realmente existe, esse choque térmico, se pode causar paralisia, primeiro, por que paralisa? Bom, esse conceito do choque térmico já os cientistas não acreditam mais. Por quê? Porque tem outras causas. Aliás, a mais frequente, que é a paralisia de Bell, a frígora ou idiopática, que a gente não sabe muito bem, não se sabia muito bem, hoje acredita-se que seja de causa viral. Um vírus? Um vírus herpes simples, categoria 1, que ele acomete o gânglio geniculado, que é o gânglio de onde nasce ali o facial, e faz um edema. Incha o nervo, faz um processo inflamatório e incha. Como o nervo facial ele passa por um canal ósseo, ele não tem para onde inchar. E tem uma partezinha dele lá que é mais estreita, então ele não tem para onde inchar, ele incha para dentro, digamos assim. E daí ele afeta o funcionamento, lesa as fibras nervosas, as fibras do nervo. Enfim. É possível, esse vírus está no ar. Então, Sim, se de repente a pessoa está contaminada, esse vírus pode chegar até nós. Acredita-se até que muita gente tem esse vírus no corpo, mas não obrigatoriamente ocorra a paralisia facial. E tem um outro vírus que é uma paralisia facial com algumas características especiais, que é o herpes zoster, que é o vírus da varicela, que também dá um tipo de paralisia facial, tem características diferentes ali. E uma vez paralisado, para sempre paralisado? Não, em absoluto. A paralisia, sim, pode ser desde um quadro viral desse simples ou não, pode ser um processo de tumoração de glândula parótida, pode ser uma infecção de ouvido médio, uma infecção otite, pode ser um tumorzinho no conduto auditivo interno, tem várias coisas que pode. Como eu falei a você, um quadro de diabetes pode predispor a um quadro inflamatório e daí não é o viral, daí é só o edema. Certo. Então nosso raciocínio todo é em descobrir qual é a causa, tá? Que aconteceu isso. Que pode ser o vírus. Que pode ser o vírus, alguma coisa que demacie. Até a gente brinca na medicina que é como os quadros de labirinto, paralisia facial, a gente diz assim, a terapia iguala aos profissionais. Porque não tem muito o que fazer. 2 pontos. Corticoterapia, que é um anti-inflamatório para desinchar o nervo numa fase X ali do início. Hoje em dia faz-se antiviral. Fisioterapia é necessária? Pois é. A fisioterapia, tem escolas que insistem na fisioterapia da musculatura da face. Mas veja bem, a fisioterapia é para não deixar que esses músculos se atrofiem.
Porque uma paralisia, acontece o quadro, assim, vamos dizer, pensando nesse viral, com 3 dias ele vai piorando, até uns 20 dias ele piora bastante. Depois ele vai evoluindo e em média 6 meses regride. Então essa musculatura da face, você já viu, fica boca caída, o olho aberto que não fecha, toda a face solta. Então a fisioterapia é para reativar essa musculatura, para não ficar com a face assimétrica. Mas peraí, deixa eu entender. Se hoje os cientistas não acreditam que seja o famoso choque térmico que a gente escuta por aí, tomar banho gelado depois de uma ducha quente, é perigoso paralisar o rosto. Então, não existe isso, então? Tem lá uma minoria que tem coisas que a gente não consegue provar na vida, né? Concorda? Concordo. Se você tivesse ido naquela festa, como teria sido a festa? Não sabe. Né? Como é que você... Então tem umas coisas que a gente não tem absolutamente como provar. Mas o conceito geral é que tem uns poucos lá que acham, pode ser, mas não sei. Mas não é a grande responsável por isso, não. Pode ser? Um percentual bem pequeno. Bem pequeno. Vocês estão entendendo? Tudo aquilo que a gente escuta ou escutava dos pais, dos Mas avós os conceitos falando. leigos, eu sempre comento que conceito leigo é uma coisa assustadora para nós, como por exemplo, a história do manga com leite. Diz que morre, né? Não pode tomar manga com leite, vai morrer. Mas você nunca tomou vitamina de manga? Não, eu fiquei com medo de morrer. Uai. Pois é, nunca ninguém... Você sabe de onde que vem a história, né? Não. Diz que na época dos escravos, que tem uma época que estava faltando leite e os escravos estavam dando para os seus bebês. E como manga é praga, eles habitualmente comiam manga. Então andaram envenenando o leite e daí as crianças tomavam leite e morriam porque misturou com a manga. Tá? Isso é uma história, assim, folclórica. Então ficou o conceito de que tomar o leite com a manga mata. Olha só, Foram os gente. senhores quem fizeram uma maneira de o escravo não tomar tanto o leite deles. Que bacana E aprender. até hoje a turma acha que manga com leite faz mal. Que envenena, né? Que vai morrer, enfim. Então, uma vez que a pessoa está paralisada, a face paralisada, por um vírus, no caso, que o choque térmico é minoria, gente. Minoria. Das pessoas que acreditam nisso. Certo. É minoria dos cientistas que acreditam nisso, dos especialistas. Então, se está paralisado uma parte do rosto, pode ter sido um determinado vírus. Como se prevenir? É possível prevenir desse vírus? Prevenir na vida é comer bem, dormir bem, se cuidar, né? Verdade é essa, concorda? A gente não fica resfriado se a gente se cuida. Eu desqualifico um pouco, até para os quadros em geral aí, desse negócio de frio, muito frio, porque o organismo tem mecanismos de defesa quando esquenta, quando esfria. Até eu brinco sempre, se frio matasse, não ia existir esquimó no mundo, né? Pois é, verdade. Concordo. É que a gente fica com medo, eu acredito que quem está em casa também deve ficar com medo, né? Às vezes você está na praia ou está na rua, está andando, está indo pegar seu ônibus, aquele sol na cabeça tremendo, de repente você entra numa loja aí no calçadão, aquele gelo que vem no rosto. delícia. Não é delícia, mas a gente fica com medo, vou paralisar o rosto. Não precisa ficar com medo. Coisas extremas, uma mudança de temperatura muito grande, o indivíduo ficar com uma roupa molhada há muito tempo, que tomou uma chuva, faz as suas variantes de vasodilatação, vasoconstrição, predispõe às vezes a um quadro gripal, alguma coisa. Mas não é o habitual, a rotina, sabe? Entendi. Ou seja, a gente não precisa se preocupar tanto. Não, com relação a isso, não. Esse medo não precisamos ter. Não. Okay. Eu acho que assim, a partir do momento que estabeleceu a paralisia, é a conduta de fazer o diagnóstico, saber a causa eventual, né? Saber a causa eventual e, dependendo da causa, a medicação, e se for essa mais clássica, corticoide e antiviral. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada, Eu que querido. agradeço.